Se Deus existe, por que tanta desgraça no mundo? Por quê? Esta é uma pergunta que inúmeras pessoas fazem. É um questionamento global. Frente aos problemas que a humanidade hoje enfrenta, e muitas pessoas se questionam por que tantas guerras, doenças, enfermidades, a depressão, a ansiedade, o sofrimento, os transtornos emocionais, a pobreza, a miséria, a animosidade entre os seres humanos. Por que tudo isso se Deus existe? Se Deus existe ou existisse, ele deveria promover ações, deveria tomar atitudes para que toda a humanidade vivesse bem, desfrutando de tudo o que precisa para o seu desenvolvimento. Algumas pessoas pensam assim. Mas quem disse que Deus originou os problemas humanos? As guerras, as doenças, a depressão, a ansiedade, as enfermidades, todos esses desajustes. É fato que Deus não criou isso. Deus colocou as criaturas humanas em sua criação, em sua obra, com uma responsabilidade, com um livre-arbítrio, e todo indivíduo precisa buscar o seu desenvolvimento espiritual através de escolhas livres, escolhas independentes frente a toda essa decadência que existe no mundo terreno por causa da humanidade. Mas é fato que os seres humanos não compreenderam o livre-arbítrio, confundiram o livre-arbítrio com os desejos do cabeção, sendo que o livre-arbítrio está na intuição, na vida interior, e não na mente e no raciocínio. E por causa desta compreensão errada do raciocínio, os seres humanos foram afundando em erros e mais erros e mais erros, escolhas equivocadas e mais escolhas equivocadas e mais escolhas equivocadas, seguindo apenas os desejos, os vícios, o imediatismo, a busca pelo conforto, as comodidades. Então os seres humanos foram preguiçosos e nessa preguiça conferiram à mente humana, ao raciocínio, o poder de decisão sobre tudo. E assim os seres humanos isolaram o seu espírito, enterraram o espírito dentro de si e agora não têm mais contato com o espírito. Os seres humanos se tornaram robôs mentais que estão aí artificialmente na vida social, sem contato com o verdadeiro eu. Uma verdadeira parede surgiu entre o espírito e a mente humana. E a mente sozinha vai promovendo suas escolhas, suas deliberações, vai agindo por aqui, por ali, né? E vai enleando cada vez mais a vida humana. Hoje os seres humanos estão enroscados, enrolados por seus erros e equívocos e não conseguem se libertar destes erros e equívocos, porque a mente não liberta. A única coisa que liberta o ser humano é o despertar espiritual. É quando a intuição novamente volta a fluir naturalmente. Daí o ser humano percebe seus erros, seus equívocos e reordena e reorganiza a sua vida. Então este é o único caminho viável para o ser humano encontrar o seu caminho, através da vida interior, através da intuição, através do livre-arbítrio que está nessa vida interior, e não no cabeção. E por causa deste excesso de cabeção, que os seres humanos também se afastaram de Deus. E muitas pessoas agora dizem, perguntam, questionam, bom, se Deus existe, por que tanta desgraça no mundo? Deus não originou isso. Não foi Deus que fez as guerras, não foi Deus que fez a ganância no ser humano, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Deus fez o ser humano de uma forma muito natural. O ser humano ele é resultante de todo um processo de irradiações. As irradiações do Criador foram baixando por diferentes planos e assim foram surgindo criaturas espirituais, criaturas enteais. E os seres humanos eles estão ali bem
no fim da linha, né? Não, os seres humanos não são os criados primordialmente, né? Os seres humanos, eles estão num plano assim bem distante, né, do Criador. Mas são seres espirituais com uma responsabilidade, com uma função na vida e que precisam se encontrar, mas não conseguem se encontrar porque hoje a vida ela gira em torno apenas dos anseios e dos desejos mentais. A vida interior completamente afastada, periférica, já não consegue mais interferir nas escolhas da maior parte das pessoas, que seguem apenas as orientações do cabeção. E assim não se compreende Deus, porque Deus não pode ser compreendido com a mente. O ser humano pode pensar, o ser humano pode forjar ideias, pensamentos, mas, digamos assim, a ligação, a conexão com a obra do Criador, digamos, a troca que o ser humano precisa ter dentro da obra do Criador por meio de irradiações que recebe, novamente irradiações que o ser humano devolve por meio da gratidão, isso é algo muito espontâneo, é algo interior que a mente não entende, porque a mente busca apenas as coisas aqui da matéria grosseira mais densa, né? O status social, o consumismo, o poder, o destaque, as aparências, as vaidades, né? A mente, infelizmente, busca apenas coisas vaidosas, coisas que parecem ser, mas que não são. E é fato que assim não se tem um livre-arbítrio, porque não se utiliza ele, né? Não se considera o espírito como o ponto central da vida humana, e assim não se tem livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio está no espírito. E assim também não se compreende Deus, a vontade do Criador e os propósitos do ser humano aqui na vida terrena. Então, estamos aqui como criaturas em busca do seu desenvolvimento espiritual, estamos aqui como seres que têm uma missão, que têm uma tarefa, que têm uma grande responsabilidade, e a nossa razão de ser aqui na matéria grosseira mais densa é justamente atuar como seres mediadores entre a matéria grosseira mais densa e o plano espiritual. Mas isso os seres humanos não fazem, não promovem, porque se perderam por causa de seus desejos. E foram justamente esses desejos que passaram a ser cultivados, alimentados, fomentados de forma voraz, que geraram a desgraça, ou as desgraças em volta da Terra. Todas as desgraças em volta da Terra não são resultantes da vontade de Deus, mas apenas resultantes das próprias ações humanas, dos desejos humanos, das vaidades humanas, da arrogância humana, da prepotência humana, de toda essa prepotência dessa criatura humana que já não conhece mais a si mesma, que não tem ligação com o seu núcleo, que vive aqui como uma criatura desligada do todo. E essa criatura desligada do todo vai, por causa dos seus karmas, levando uma vida cada vez mais sôfrega, uma vida deprimente, uma vida ansiosa, uma vida sem um propósito, sem um objetivo. E isso gera a infelicidade, as frustrações, todos os desconfortos que hoje caracterizam a vida pós-moderna. E isso não foi Deus que fez, Deus que promoveu. Isso é apenas resultado da própria irresponsabilidade humana. Jesus, há 2000 anos atrás, chamou a atenção da humanidade para isso. Mas o que os seres humanos fizeram? Deturparam a sua mensagem, adaptaram a sua mensagem aos desejos humanos. Olhem só que loucura! E tudo os seres humanos adaptam aos seus desejos. Em vez dos seres humanos se adaptarem à obra da criação, às leis espirituais, e viverem em harmonia com essas leis, os seres humanos querem adaptar tudo aos seus desejos. O que importa para os seres humanos, para a maioria esmagadora, são apenas os desejos, apenas as buscas efêmeras, apenas toda essa lufa-lufa
vaidosa que torna o ser humano uma criatura cada vez mais perdida. E agora, inúmeras pessoas se perguntam, poxa, mas se Deus existe, por que tanta desgraça no mundo? Os seres humanos é que geraram a desgraça no mundo, as desgraças, as guerras, as mortes, os assassinatos, a depressão, a ansiedade, as doenças que são resultantes dos próprios karmas humanos. O que a humanidade hoje experimenta é o grande karma, que agora está apertando. Agora, no fim do juízo final, bem próximo do grande momento, do momento decisivo, as pessoas estão aflitas, sofrendo, sentindo-se incompreendidas, incapazes de resolver os problemas fulcrais da existência. E daí os seres humanos ainda querem colocar a culpa em Deus, sendo que Deus irradia, Deus doa constantemente suas irradiações para a obra da criação. E essas irradiações vão baixando e vão alimentando os diferentes planos da obra da criação. O plano espírito primordial, o plano espiritual, o plano integral, a matéria fina e a matéria grosseira mais densa onde estamos. E as irradiações de Deus chegam a todas as criaturas, mas depende o uso que cada uma delas faz dessas irradiações. Pensemos a luz do sol. A luz do sol, ela alimenta tanto as plantas mais belas como as ervas daninhas. E assim são os seres humanos. A irradiação do Criador, ela chega a todas as criaturas, mas depende do uso que cada criatura faz dessas irradiações. É uma questão de responsabilidade, de saber o que se faz nessa vida e aplicar bem a sua parcela de energia que é recebida, que é captada. Infelizmente, a maior parte das pessoas não pensa sobre isso, as pessoas desperdiçam suas energias espirituais e depois querem ainda eleger um culpado. Muitos acreditando que Deus é culpado, ou se Deus não é culpado, ele não existe porque com tanta desgraça no mundo não pode existir um Criador, porque se existisse um Criador, ele deveria ofertar às suas criaturas uma vida confortável e cômoda. É isso que as pessoas esperam. Sendo que cada ser humano tem o livre-arbítrio e a maior parte das pessoas já perdeu completamente o contato com o livre-arbítrio. A maioria está apenas no cabeção, nutrindo e alimentando desejos baixíssimos, e assim a vida vai se tornando cada vez mais caótica nesse plano terreno aqui por causa das vaidades e dos desejos humanos. Deus existe, ele está aí, acima e fora da criação, irradiando constantemente, mas os seres humanos aqui da matéria grosseira mais densa no planeta Terra não estão fazendo um uso correto das irradiações, não estão captando-as corretamente, ou as aplicando em coisas erradas, o que gera, por sua vez, os laços kármicos, as desgraças, as guerras, as brigas, as enfermidades, as doenças, as endemias, as pandemias e por aí vai. Toda desgraça observada sobre a Terra é resultante da própria irresponsabilidade humana. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!